grave problema, uma incidência que nesta época do ano acaba trazendo sérios prejuízos à cana-de-açúcar. A cultura pode ter até uma perda na sua capacidade de produção de ATR, que é o açúcar total reduzido, por conta da chamada cigarrinha da cana. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Com a aproximação do período chuvoso, que começa em setembro e vai até meados de abril em algumas regiões brasileiras, produtores de cana-de-açúcar devem se preparar para enfrentar um desafio: a cigarrinha das raízes. É uma praga basicamente de período chuvoso. Então essa praga ela é altamente dependente de umidade no solo, por isso ela ocorre no período chuvoso. As primeiras cigarrinhas começam a aparecer no campo, nos canaviais, uns 20, 30 dias depois das primeiras chuvas, aqui na região centro-sul do Brasil, a partir de novembro, dezembro, normalmente nós já encontramos bastante cigarrinhas no campo, e elas são abundantes até abril. A partir das últimas chuvas, as populações caem bastante. Então, basicamente, é uma praga de período chuvoso. Desde o início dos anos 2000, essa praga tem se mostrado um problema crescente, podendo reduzir a qualidade do açúcar em até 30% e causar perdas de produtividade de até 80% por hectare. O início das chuvas estimula a brotação das novas canas e cria condições ideais de temperatura e umidade para a proliferação das cigarrinhas. Esse ambiente favorável permite que a praga ataque o sistema radicular das canas jovens, resultando em perdas consideráveis e potencialmente irreversíveis na produção do canavial. A forma jovem, que nós conhecemos como ninfas, se alimentam nas raízes e os adultos se alimentam nas folhas. Então, o nome comum, cigarrinha das raízes, se deve por causa do local de alimentação das ninfas. Tanto os adultos como as ninfas, ao se alimentarem na planta, eles injetam uma substância que é tóxica para a planta. E essa substância circula na planta e acaba provocando uma série de distúrbios na planta. Então as folhas começam a ficar amareladas, depois secam, o perfilho todo pode secar e pode morrer, como os adultos, quando atacados, podem morrer. Então os prejuízos que as cigarrinhas causam à cana-de-açúcar são basicamente redução da produtividade agrícola, como muitos colmos morrem, você tem uma menor produtividade de colmos por hectare, e esses colmos também são mais pobres, têm menos açúcar. Então, no fim, nós temos uma produtividade de açúcar muito mais baixa por causa do ataque de cigarrinha das raízes em cana. Embora os agricultores e usinas tenham adotado diferentes estratégias para o controle da cigarrinha, os inseticidas químicos e biológicos continuam desempenhando um papel crucial no combate da praga. O que nós precisamos fazer para diminuir os prejuízos é fazer amostragens, levantamentos, logo depois que as chuvas se iniciam, cerca de 20, 30 dias depois do início das chuvas, que é quando as primeiras ninfas começam a aparecer no campo, e a partir daí entrar com medidas de controle, que podem ser inseticidas químicos, inseticidas biológicos. Algumas outras ferramentas também ajudam, mas nós temos que usar com um pouco de parcimônia, né? Por exemplo, o afastamento de palha ou recolhimento de palha do canavial. Também essas duas operações também fazem com que as populações diminuam, porque o canavial fica mais seco quando você retira a palha ou quando você afasta a palha da linha de cana, né? E por isso as populações diminuem. Mas mesmo assim, em muitas situações, apesar dessa operação, é necessário aliar o uso de inseticidas químicos e biológicos para reduzir ainda mais e reduzir dessa forma os danos que essas pragas podem causar. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.